Esporte Terê. Esporte Terê FM. No estilo Lucide, né? Estilo Macron, né? Não, Presidente da França, óculos escuros. Vou até tirar, que senão daqui a pouco eu tô me expondo, né? Esse óculos aqui é muito internacional, não serve pra mim, não. É mesmo? Aliás, é o óculos da chefe, tá, exatamente, gente? Só por isso. pra falar. Exatamente por isso. Ali. É isso, Felipe Abreu. Juízo a gente não tem muito, não, né? Não tem muita coisa hoje, não? O quê? Não, eu não tenho muito juízo, não, né? Não tem não. Pegou o óculos da chefe, que deixou aqui. Pois é, né? Ó o perigo. Aninha. Nenhum. Mas vamos falar de esporte? Vamos falar de futebol aqui. Ontem tivemos rodada aí do Campeonato Brasileiro, né? Vamos começar falando do Vasco, que foi o jogo de mais cedo pros grandes do Rio. O Vasco acabou perdendo aí pro Mirassol, né? Por 2-1. O jogo foi lá, em Mirassol. Assim, o Vasco acabou mostrando um pouco do mesmo de 2025. Acabou até dominando certa parte do jogo, de certa forma, dominando a posse de bola, mas acabou mostrando os mesmos problemas, que é a dificuldade de transformar essa dominância em gols, né? O Fernando Diniz falou sobre isso, falou que o Vasco teve um bom desempenho contra o Mirassol, mas que a equipe não conseguiu criar oportunidade efetiva, clara, de gols. Falou da equipe, que a equipe teve controle, né, criou algumas oportunidades, mas não converteu. Na verdade, foi isso que ele disse. Ele reconheceu que os erros, né, os erros acabaram prejudicando o Vasco. O Vasco errou, teve gol contra, o Cuesta fez gol contra, né? E isso acabou dificultando a vida do Vasco aí na partida. Assim, o Campeonato Brasileiro tá só começando, o Vasco ainda precisa evoluir um pouco. O Diniz falou sobre isso também, que o Vasco tem que evoluir. Realmente, o Vasco ainda tem coisas a evoluir. O Vasco não conseguiu botar em prática tudo que o Diniz pede. Ontem ele falou sobre isso, que só fez em parte na partida. E isso, assim, realmente mostra que o Vasco tem que evoluir. Mas é só um começo de temporada. Esse time deve ter o quê? 4, 5 jogos jogando, né? Ainda jogou alguns jogos mesclados, com alguma peça ou outra fora. Isso é só um começo de temporada, cara. Não dá pra ligar alerta máximo ainda. Não é pra ligar alerta máximo ainda. Tá todo mundo na observação, sim, né? No comecinho, aquela coisa toda. Sim, mas é pra ficar ligado. Realmente pode, no final lá do campeonato, pode fazer falta. São 3 pontos que ficam pelo caminho. Mas ainda assim, não é pra ligar alerta máximo. Tá só começando, não tem ninguém voando ainda. Tá 100% fisicamente, não tem ninguém. Então é só realmente ajustar o que tá errado e procurar aí cada vez evoluir mais. Aninha, o Vasco volta a campo segunda-feira, vai jogar contra o Madureira aí pelo Campeonato Carioca. O jogo vai ser em São Januário às 8 da noite, tá, Aninha? Tá bom. Agora, vamos falar do Botafogo? Sim. Então, o Botafogo não vencia o Cruzeiro desde 2016. De lá pra cá, foram 14 jogos nesse período aí. 9 empates e 5 derrotas, né? Ontem isso tudo mudou. Ontem o Botafogo não venceu, não. Ontem o Botafogo atropelou o Cruzeiro. Sério? O jogo foi no Newton Santos. O Botafogo venceu o Cruzeiro por 4-0. Que bom! Sim. Destaque máximo aí pro Danilo e pro Montoro, que jogaram demais. O que joga o Montoro, os dois que estrearam os números novos, né? O Danilo assumiu o número 8, que ficava com o Montoro. E o Montoro assumiu o número 10, que foi pro Savarino, que era do Savarino. E jogaram muita bola ontem. Tá louco. Que bom, o Botafogo que tá atravessando uma fase difícil financeiramente. Isso. Fora dos gramados, o Botafogo tenta deixar dentro a parte de campo tá, Sim. Bacana. O Botafogo tenta deixar a parte do vestiário meio que alheia ao que tá acontecendo lá fora. É difícil, a gente sabe, mas tenta blindar justamente pra isso, pro time continuar jogando bola tranquilamente e performando. E assim, foi o terceiro jogo aí do Anselmi à beira do gramado, e o time mostrou mais uma vez que não tá na temporada pra brincar. E outra, o time não tem reforços, lembre-se disso. Como tá com o transfer ban, o time não teve os reforços ainda. Esse time aí é o que o Ancelotti tinha no ano passado. São as peças que o Ancelotti tinha e fora as que perdeu, né? Então, assim, dava pra ter feito mais coisa. Tudo bem que o Ancelotti não dá pra muito criticar, porque ele teve muitas lesões durante o mandato dele, digamos assim, lá no Botafogo. E ele acabou que não podia usar todo mundo. Mas esse ano, com esse time que o Anselmi tem, mostrou que pode muito. São 3 partidas no comando do time e 3 vitórias. Então, assim, se melhorar, vai dar dor de cabeça. E outra, né? não tomou gols ainda, né? Pois
O time ontem mostrou um jogo, um futebol, né, organizado, intenso, a defesa foi segura, conseguiu controlar a maior parte aí das investidas do Cruzeiro. O Martim Anselmi, né, ele aproveitou para valorizar muito a vitória, ele falou que foi uma noite muito importante. Ele elogiou também o Cruzeiro, óbvio. O Cruzeiro é um baita time também. Ele destacou que o Cruzeiro é um time muito qualificado, um time organizado. Isso serve para valorizar também a vitória do Botafogo, enaltece mais ainda. Você jogar contra um time grande, porque o Cruzeiro é um time grande, e que é um bom time, é um ótimo time, o time do Cruzeiro, que no ano passado ficou em terceiro aí no Campeonato Brasileiro. Ainda recebeu reforços de peso. Valoriza ainda mais a vitória do Botafogo, ainda mais por ter sido por 4-0. E realmente, se conseguir sair da crise, começar a melhorar, fazer boas aquisições, bons jogadores, sim, aí vai voar e vai ser dor de cabeça para os outros times. Já né? Então, assim, porque nós brasileiros, a gente tem mania de achar que nunca tá bom demais. Igual, vou te dar o exemplo do Flamengo. O Flamengo ganhou a temporada fez a temporada que fez no ano passado e ainda assim a gente quer que contrate. A torcida quer que contrate, quer trazer mais não sei o que, mais não sei o que lá, só que, aquele time que tá ali, o Flamengo não perdeu nenhum jogador importante, diferente do Botafogo. O Flamengo não perdeu jogadores importantes e ainda assim a torcida quer que contrate, quer que traga mais, quer mais e mais e mais, sempre mais. Aí, geralmente, possivelmente o que tem é suficiente pra temporada, pra mais essa temporada. Mas vamos lá, o Flamengo tá deixando a desejar um pouquinho, né? É o início de temporada, Ana. De todos, faz muita diferença a pré-temporada. O Flamengo não conseguiu fazer a pré-temporada completa. Precisou usar aí os titulares, babies, né? Usou os babies não conseguiram corresponder e precisou chamar a cavalaria. A cavalaria não tá pronta ainda. Tá. Esse é o problema. Então ainda precisa de tempo. Sim. Eu arrisco a dizer que se o Vasco não tivesse jogador expulso, não sei se o Flamengo ganharia aquele jogo. Porque o Vasco fisicamente estava acima do Flamengo já. E hoje é isso que o Flamengo encontra. Mas vamos falar aqui de Botafogo, por quê? Porque domingão tem Botafogo e Fluminense, é mais um confronto e agora o Anselmi vai provar uma coisa diferente, um clássico regional, né? O jogo vai ser no estádio Newton Santos. De certa forma uma pena, porque o Maracanã é muito maior, né? Dá muito mais gente e dá pra sentir a torcida diferente. Mas é a casa do Botafogo, Newton Santos, tá? O Botafogo tem um mando, é justíssimo o Botafogo jogar em casa, óbvio. O jogo vai ser às 8h30 da noite no domingo. E assim, jogo bom, jogo diferente, é uma coisa diferente que o Martim Anselmi vai provar. É o primeiro clássico do Botafogo no Campeonato Carioca. E acho que ele vai gostar. Vai gostar. Vai dar bom. Vai. E ainda falando do clássico, de certa forma, a gente vai falar do Fluminense. O Fluminense hoje apresentou ele, que vai estrear pelo outro lado agora, né? Virou a casaca. Apresentou aí de forma oficial, então ele concedeu coletiva. O Savarino, ele falou aí que o projeto esportivo que o Fluminense apresentou para ele foi o principal motivo que fez ele mudar, de ele aceitar ir pro Fluminense. Ele também falou do Botafogo, falou que saiu em paz, que saiu sem conflito, que só tem a agradecer pelo tempo que passou por lá, que tem gratidão. Ele revelou o time do coração? Não revela, não. Não revela, não? Ele é venezuelano, também não deve ser nenhum dos nossos aqui, não. Tá. Provavelmente não. Mas, assim, vai ser um confronto diferente, assim. Acredito que o Savarino possa ser reserva ainda, né? Ele veio do banco no jogo passado, mas foi muito bem, foi elogiado, né? O Fluminense espera muito do Savarino aí para poder ajudar ofensivamente, digamos assim, o time na temporada. Realmente é um cara diferente. Mostrou no Botafogo que é um jogador diferente, que é muito bom de bola. E vamos ver, vai ser um clássico aí, como é que eu vou dizer? Tem tudo pra ser jogão. Sim, vai ser um clássico com sabores diferentes aí, né? Por outro lado, Aninha, o Fluminense ainda segue no mercado, procurando um tal do centroavante. Tá esbarrando em valores altíssimos, tenta negociar aí para poder tentar viabilizar uma chegada aí de um centroavante ainda nessa janela. O Fluminense, que a gente falava muito aqui, que tinha o John Kennedy, o Cano, o Everaldo, tinha o Lelê também. Porque emprestou o Lelê pro Paphos lá do Chipre e agora perdeu mais uma opção. Tudo bem que o Lelê talvez dessa fila aí não tivesse nem como última opção, tava abaixo do último. Tadinho, assim, o Lelê, ele coitado, ele realmente, ele digamos que ele um pouco azarado, né? Ele foi contratado como aposta, aí fez um campeonato carioca razoável pelo Fluminense, foi usado pelo Diniz bastante até. Depois ele sofreu uma lesão seríssima, ficou um bom tempo fora. Ele não jogou a temporada passada no Fluminense e aí é complicado, né? Volta agora e o Fluminense já tá buscando nomes grandes. O cara que já era o menor digamos assim, em nome, né? Já era o menor de todos. Dificilmente vai ter chance. Aí, pra ele foi ótimo, um empréstimo lá pro Chipre.
Vai jogar Champions, pô. Quase. Boa sorte pra ele. Sim. Aninha, vamos falar do Flamengo. No Flamengo, agora falando mesmo, o Flamengo e o Michael chegaram em um acordo e o Michael não é mais jogador do Flamengo. Ele rescindiu o contrato de forma amigável com o Flamengo e parece que está a caminho do Al-Ufa, sei lá, Ula, isso, Al-Ula da Arábia Saudita. Tava rolando uma negociação, talvez tivesse até uma compensação financeira para o Flamengo, mas não vai rolar. O Flamengo, da parte financeira, só ficou o desconto aí nos salários, que não vai precisar pagar os salários do Michael até o fim do contrato, que era longo ainda. É muito bom pro Flamengo. Domingão, Aninha, tem Flamengo e Corinthians, ou Corinthians e Flamengo aí na final da Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei. Caramba! Às 4 da tarde, como a gente fala, o campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Brasileiro. O jogo vai ser lá em Brasília, no Mané Garrincha. Esse jogo gerou aí um impacto aí turístico, digamos assim, principalmente para Brasília, né? Porque as casas aí de viagem, né, agências de viagem, receberam bastante procura por viagem para Brasília. Porque, mas, pô, só porque é Flamengo e Corinthians, são só as duas maiores torcidas do Brasil se enfrentando em um jogo que vale taça. Então, podia ser só o jogo do Brasileiro, já ia ter bastante gente lá em Brasília. Mas é um jogo que vale taça, vale campeonato, e então todo mundo quer estar lá, né? Para esse jogo, o Flamengo tá correndo contra o tempo. O Flamengo tem até hoje, às 6 da noite, tarde, para registrar o Paquetá. O Flamengo quer registrar o Paquetá para tentar pelo menos ter ele no banco. O Flamengo, inclusive, montou uma logística para que ele possa estar apto fisicamente. Óbvio que vai depender do departamento técnico, né, da diretoria, departamento médico e do Felipe Luiz e toda a comissão técnica, para poder falar que ele está apto, que ele vai para o jogo, mas o Flamengo corre contra o tempo aí para poder ter o Paquetá pelo menos no banco. Então, mas ele ficando no banco, ele está à disposição. Sim, né? Só pode ir pro banco se ele estiver registrado. Então ele tá pode ir pra partida lá, ver o jogo da arquibancada, do camarote, que seja. Mas para ele poder jogar, adentrar o gramado, digamos assim, mesmo que pro banco, ele tem que estar registrado. Sim, tem que estar registrado. Então o Flamengo busca, o Flamengo entende que o Paquetá é um ganho técnico tremendo, é um jogador importante, uma peça importante, que mesmo que fique no banco, pode mudar o jogo se caso entrar. E lembrando que o Paquetá, mas o Paquetá tá um tempo sem jogar, mas ele jogou em janeiro e assim, ele não jogou as últimas partidas do West Ham por causa que ele queria sair de lá. Ele decidiu que não ia mais jogar, que ele falou ontem na apresentação, ainda não teve, mas ele falou numa entrevista que ele concedeu que ele, talvez o Flamengo não precise de mim, mas eu preciso do Flamengo, então por isso que ele fez a força toda que fez para vir pro Flamengo, e até deixando de participar de jogos. Ele tá com um incômodozinho nas costas, parece que é na lombar, mas isso não impede ele de jogar. Realmente um incômodo que não vai impedi-lo de jogar, então pode ser que a gente já veja a estreia do Paquetá domingão contra o Corinthians e valendo taça. Vamos ver. Jogo importante, jogador importante, sim. Vai ser um jogão, hein? Sem dúvidas. Legal. Então é isso, final de semana promete. Segunda-feira você vai trazer todas as novidades do que rolou, né? Sábado e domingo. Tá certo. É isso, gente. Segunda tem mais esporte com ele, Felipe Abreu. Até segunda, beijo, Até segunda, Aninha. Beijão, tchau. Esporte Terê FM.